Olá, boa noite. A gente tem gravado as mensagens de quarta-feira. Eu espero que você compreenda esse momento. A gente tem tido mais facilidade para estar nos cultos presenciais e a gente deseja que todos possam estar aproveitando também essa oportunidade, ou essas oportunidades, né? Para que você participe também dos cultos na igreja. Tá? Se você tem condições, se você tem essa possibilidade, vá até a igreja para que você seja abençoado ali pela presença dos irmãos, o louvor, o momento de oração intercessória juntos ali. Então é um momento muito especial que eu quero animar você a fazer isso. Claro, todos os devidos cuidados. A gente entende perfeitamente se você ainda tem alguma restrição ou se você tem até mesmo um medo, né? Ou você prefere nesse momento ainda não participar, mas se você tiver condições, por favor, faça isso, tá bom? Então a gente tem gravado e tem estado aí, procurado estar nas igrejas para a gente reaproveitar aí ou retomar esse momento especial, gostoso, que é estarmos juntos na igreja, orando com os irmãos, cantando e fazendo aquele momento gostoso do culto de quarta-feira, tá bom? Mas claro, a gente entende que as pessoas que não podem estar também precisam ter esse momento juntos aqui, é isso que é a nossa proposta de estarmos então, por enquanto, gravando essas mensagens aqui para as quartas-feiras, tá bom? Eu quero hoje meditar com você num tema muito bonito, muito gostoso, sobre as orações. A gente tem falado bastante sobre as orações, a necessidade, né, que nós temos cada vez, eu pelo menos tenho sentido cada vez mais a necessidade de passar mais tempo com Deus, de orar mais vezes durante o dia, de realmente abrir mais ainda o coração a Deus. E eu quero justamente falar um pouquinho com você sobre o tema da oração hoje, mas pensando aqui o que acontece, o que a gente pode fazer quando parece que Deus não está respondendo às nossas orações. Eu sei que todos nós já passamos por situações assim, não é verdade? Então, vamos orar? E aí então a gente busca aqui algumas coisas que nós podemos fazer em situações como essas. Vamos lá? Pai, muito, muito obrigado, porque nesse momento nós podemos estar juntos, nós podemos abrir a Tua palavra e nós podemos ser guiados, orientados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa facilidade de, através da internet, dos meios que o Senhor nos deu, nós podemos estar juntos e meditarmos juntos e mantermos este vínculo como igreja, como povo, que é tão necessário, tão importante, que nos nutre, nos fortalece e nos alimenta. Obrigado, Senhor, porque nessa noite vamos falar sobre um tema tão importante que é a oração. E muitas vezes nós somos desanimados, nós ficamos nos perguntando se o Senhor nos ouve, se o Senhor realmente se importa conosco, porque as nossas orações não são respondidas da maneira que imaginamos ou nem no tempo que imaginamos. Mas fala conosco nesse momento, nos abençoa, nos ajuda a compreendermos a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. É um capítulo muito especial e é um capítulo que, dentre outras tantas coisas, ele fala aqui um pouquinho sobre a oração. E tem um texto muito bonito aqui no capítulo 4 que eu gostaria de meditar com você agora aqui no início da nossa mensagem, tá bom? Abre então sua Bíblia em Filipenses, por favor, capítulo 4. Nós vamos ler aqui o verso 6. Ele faz aqui as últimas exortações nesta carta, né, às igrejas de Filipos. E aqui, então, dentre algumas coisas que ele vai mencionando, e você lembra alguns textos muito bonitos, alguns versos muito bonitos do capítulo 4, por exemplo, o verso 8, o verso 13 também são muito conhecidos, eu gosto muito do verso 19 também, mas vamos ler aqui o verso 6 e o verso 7. Olha só o que ele diz aqui. E Paulo, você sabe, tem uma experiência muito especial com oração, pelo menos uma oração que a gente sabe que não foi respondida, né? Aquela lá do espinho da carne. Mas vamos lá. Vamos ler o verso 6 que diz assim:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você percebe que Paulo não está dando aqui uma garantia de que Deus vai nos responder exatamente do jeito que nós queremos ou no tempo que nós imaginamos? O que Paulo está dizendo aqui para nós? Paulo está falando assim, olha, você não precisa ficar ansioso. Você pode apresentar, mas você deve, né? Não só pode, mas você deve apresentar todos os seus motivos especiais de oração, de necessidades, e até sim com atitude de súplica. A súplica é um pedido assim mais intenso, vamos resumir assim dessa maneira, né? Quando você pede de uma maneira um pouco mais intensa. Então você pode fazer isso, mas com um detalhe, e esse detalhe aqui faz uma diferença enorme, com gratidão. Uma das coisas que a gente faz talvez muito pouco é a gente, no momento especialmente de angústia, onde a gente apresenta a Deus ali alguma necessidade ali que é urgente e que a gente entende ser muito importante, a gente esquece do que Deus já fez no passado, e a gente esquece de agradecer. E a gente esquece de falar, Senhor, muito obrigado pelas coisas simples que Deus faz na nossa vida. Pela saúde, pela casa, pela família, pelo alimento, pelas roupas, pelo privilégio de a gente fazer parte da igreja. Enfim, eu estou falando coisas simples que você conhece, são coisas corriqueiras, mas que você pode ser grato a Deus e também pelas grandes. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas respostas, às vezes milagrosas, Deus já fez na sua vida, e a gente esquece do momento do aperto, da angústia, da necessidade, a gente lembrar dessas coisas. Então, Paulo está falando assim, olha, apresentem todas as necessidades do momento, todas as suas preocupações, tudo aquilo que está incomodando e deixando você ansioso, mas não esqueça de agradecer, tá? E aí ele não diz o que Deus vai fazer, mas ele diz pra gente o seguinte, olha, quando você fizer isso, a paz de Deus, que você não pode compreender, mas que você pode experimentar, vai então deixar em paz o seu coração e a mente de vocês com Cristo no centro. Bom, só uma breve introdução aqui para você, mas vamos lá. Quando você ora repetidas vezes, às vezes pode ser que você que está me ouvindo aqui, você tem orado por um tema, um assunto específico, ou por uma pessoa já há tantos anos, e parece que nada acontece. Você lembra, você sabe que Deus te ama, você sabe que Ele responde às orações, você sabe que Deus deseja salvar você, que você só não será salvo se você não quiser. Mas talvez de alguma maneira você fica ali com aquela dúvida, com aquele questionamento dentro do seu coração, dizendo assim, será que Deus está comigo agora? Será que Deus me ama agora? Será que Deus se importa comigo hoje? O que será que está acontecendo? E aí, de novo, olha, aqui na mente, intelectualmente, né, você lê a Bíblia, você sabe que Deus está com você. Mas à noite, naqueles momentos de angústia, quando você está sozinho, talvez você não se sinta sempre assim. Então, às vezes parece que a nossa vida é assim, né? A gente tem alguém que a gente ama, que a gente se preocupa, que está no hospital. Eu tenho pessoas assim, agora nesse momento. Pessoas que estão em casa também, mas estão doentes. Você está preocupado com a igreja, o que está acontecendo na igreja, será que a igreja realmente vai crescer, vai cumprir a sua missão, o seu propósito? Você talvez está preocupado com o que acontece ali na sua vizinhança, na sua cidade, no seu bairro, no país, né? E aí parece que os nossos níveis de preocupação, de estresse, parece que só aumentam. E a gente carrega aquele peso, aquela responsabilidade, aquela preocupação, e você e eu oramos, mas às vezes parece que as nossas orações, ou pelo menos é o que a gente sente, né? As nossas orações não passam do teto, não estão funcionando, não está acontecendo nada. E aí? Como é que será que estão essas pessoas? Elas estão melhorando? Como é que vai ficar a igreja? A igreja realmente vai avançar? E o país, como é que vai ficar em paz? Nós vamos ter uma vida melhor, um ambiente melhor aqui no nosso país? E aí você se pergunta
O que é que está passando na cabeça de Deus? E é aí exatamente, por um lado que é natural, é normal a gente pensar assim, mas aí é que mora o perigo. Quando você se pergunta se as suas orações estão passando o teto, estão chegando até a Deus, é exatamente o que o inimigo quer. Ele quer que você fique desanimado e quer também que você abra a sua paixão, o seu amor por fazer a obra de Deus, por compartilhar, por testemunhar. Então, primeira dica aqui para você: continue orando. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, quando a oração parece que não está funcionando, né? Pelo menos a gente pensa assim, né? É exatamente a hora, mais do que nunca, mais do que qualquer outro momento, de a gente resistir a essa ideia. Então, de novo, continue orando. Tá bom, aí você pode me perguntar assim, mas como? Então vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui, e eu quero aqui realmente falar uma coisa para você. Se você está agora na sua casa, tranquilo, legal, ótimo. Se você não tem nenhuma oração que Deus aparentemente não deixou de responder, mas pensa agora que muitos irmãos e irmãs, e especialmente agora eu quero mencionar aqui os líderes, estão com dificuldades. Então, deixa eu dar uma segunda dica para você. Além de você continuar orando pelos seus motivos de oração, eu quero fazer um desafio para você também. Encontre líderes, encoraje essas pessoas, ore por eles. E uma outra dica, ore com eles. Na semana passada eu recebi uma mensagem de WhatsApp, um irmão muito querido, me mandou uma mensagenzinha bem curtinha assim: pastor, olha, eu estou passando aqui, está começando o meu dia aqui e tal, eu estou passando aqui, eu quero fazer uma oração com você. E aí fez a oração, gravou ali o áudio no WhatsApp, fez a oração dele, obrigado, nossa, aquilo me fez tão bem. Aquilo foi para mim assim, eu tenho passado alguns dias difíceis, né? Mas aquilo foi para mim assim, um carinho tão grande de Deus, uma resposta da minha inquietação, da minha ansiedade, das minhas preocupações, de Deus dizendo assim: olha, calma, eu tô contigo e eu vou mostrar isso agora, de maneira prática. Não só, né, nas promessas que a gente vê na Bíblia, mas Deus fazendo isso de maneira prática. Eu tenho certeza que Deus já fez isso com você de maneiras diferentes, talvez, mas várias vezes. Então, de novo aqui a dica: continue orando e encontre essas pessoas, encoraje essas pessoas, ore por elas e ore com elas. Como vai fazer bem para essa pessoa e para você também. Então, deixa eu pensar com você aqui algumas coisas que a gente pode fazer quando a oração não, ou parece, né, não está funcionando. Uma coisa que eu acho que é muito legal: seja honesto com Deus. Seja honesto com as suas preocupações, com aquilo que realmente você está sentindo. Especialmente nesses momentos que as orações parece que Deus não está ouvindo, que Deus não está respondendo. É exatamente aqui o começo que muda muitas vezes a nossa chave, aí, a nossa atitude da oração nos momentos difíceis e nos traz assim, avanços, crescimento espiritual. Deus vai encontrar você aonde você estiver. Se você estiver como Jonas lá no fundo do barco, né, lá no porão do barco lá. Se você estiver dentro da barriga do peixe, Deus vai encontrar você. Não importa onde você estiver, Deus vai encontrar e Ele vai estar lá. Se você está sobrecarregado, tem muita coisa aí na sua vida, família, saúde, preocupações, finanças, né? Todos nós estamos passando por uma crise financeira também. Né? Você está com muito trabalho, né? Pessoas talvez foram dispensadas lá no seu emprego, você está fazendo agora o trabalho de 2, 3 pessoas, quem sabe, está muito cansativo, ou talvez porque você tem guardado o sábado, você faz mais horas durante os dias da semana e você está sobrecarregado também nessa questão do trabalho, você está confuso, você pode estar desanimado, não sei, mas Deus vai encontrar você. Então seja honesto com Deus e fala: Senhor,
eu estou dessa maneira, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou estressado, eu realmente estou me sentindo assim, né? Ou pode ser talvez por pequenas coisinhas, né, que vão acontecendo na vida e vão se acumulando, e aí chega uma hora que a gente parece que não dá mais conta de carregar, de segurar aquelas coisas todas, e a gente se sente exausto, né? Não sei, mas Jesus sabe o que você sente. Ele também já se sentiu assim. E quando você é honesto com Deus, quando você abre o seu coração a Deus, você se conecta com o Espírito Santo de uma maneira que você percebe e você sente a presença de Deus com você. Você ainda, claro, pode se perguntar, mas tá bom, legal tudo isso aí, e aí? O que Deus vai responder a minha oração ou não? Mas primeira coisa importante aqui que você vai talvez assim relembrar ou se fortalecer de que Deus está com você. Então, primeira coisa. Segunda coisa que também eu vejo assim como muito importante para uns momentos como esses aí, quando as nossas orações não são respondidas. Lembre, creia de que Deus pode mover montanhas. E especialmente esta montanha, ou esta dificuldade, ou este problema, essa situação que você está vivendo e que você entende que precisa ser movida da sua vida, precisa ser retirada da sua vida, da sua frente, do seu caminho. Tem momentos que a nossa fé é desafiada. Você sabe disso, você já passou por isso, eu também passo todo momento. E a gente ora nesse momento aí pelo milagre, mas a gente precisa permitir também que a maneira como nós entendemos, né, da nossa maneira limitada, humana, é que muitas vezes causa algumas dificuldades para a nossa fé. E Deus nos ensina a orar com uma fé grande. Quantos exemplos a gente tem na Bíblia? Quantos exemplos? De Deus falando assim, ore, creia, e vai acontecer. No tempo dele, do jeito dele. Mas Deus nos incentiva, Deus nos anima a termos uma fé grande, não é uma fé pequenininha, uma fé medíocre, uma fé aí na média, né? Mais ou menos. Lembra que a gente está aqui, especialmente no período da igreja de Laodiceia, né? A última igreja, que é a igreja caracterizada como uma igreja morna. Então Deus está falando para a gente definir e para a gente dizer assim, olha, Deus quer nesse momento de grandes dificuldades, de grandes batalhas, Deus quer que nós tenhamos uma fé grande. E mesmo que as circunstâncias, o que a gente está enfrentando, né? Sim, machuca a gente, são coisas reais que a gente sente na pele, né? Muitas vezes, e que causam, afetam a nossa maneira como nós oramos. A gente não precisa orar assim de qualquer jeito, ou de orar assim de maneira displicente, né? Nós precisamos lembrar de que Deus pode. O maior exemplo, eu gosto de voltar nesse exemplo aqui da Bíblia, o maior exemplo para mim nessa questão aqui quando os amigos de Daniel estão lá diante da estátua do rei lá na Babilônia. E eles falam assim, olha rei, a gente não vai desobedecer o nosso Deus, nós vamos continuar fiéis ao nosso Deus. O senhor pode ter a fornalha, o senhor pode fazer o que quiser com a gente. Se Deus, o nosso Deus, ele vai livrar a gente ou não, eu não sei, a gente não sabe. Mas ele pode. Você lembra disso? Se ele vai fazer ou não, nós não sabemos. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando ele vai... A gente não sabe. Mas que ele pode, ele pode. Então, nós também precisamos lembrar disso. Primeiro, Deus está conosco e depois que Deus pode, ele tem poder, ele é poderoso para resolver todas as nossas dificuldades. No momento que a gente parar de acreditar que Deus pode, Deus não vai mudar, porque ele continua Deus Todo-Poderoso. Mas muda a maneira como eu oro. E aí a gente pode ter uma dificuldade. Então é fácil a gente ficar preso aqui nesse espaço aqui, né? Entre a gente saber que Deus pode, mas a gente não crer também de que ele vai fazer. Então, não tenta tomar uma decisão por Deus. Então, ore, apresenta sinceramente o desejo do seu coração e creia que ele pode. Outra coisa importante aqui pra gente aqui, ó. Muitas vezes nós pedimos algumas coisas específicas a Deus, mas a gente esquece ou não consegue perceber, não consegue ver, vamos dizer assim, um quadro geral,
né? O que está acontecendo aqui? Vamos pensar aqui no geral da minha vida, ou quem sabe até no plano da salvação. Eu gosto de lembrar, a gente estudou recentemente uma lição sobre Daniel, e como quando Daniel tomava decisões pessoais, né, no âmbito pessoal, não, o rei deu o decreto lá para ninguém pode orar a não ser para o rei. Daniel tomou a decisão pessoal, era o seu relacionamento com Deus, e ele tomou a decisão ali de se manter firme e orar a Deus e continuar na sua rotina diária de comunhão. E Deus deu a ele a oportunidade de testemunhar para o maior império do mundo naquela época. Quando Daniel tomou a decisão de seguir ali as orientações de Deus sobre saúde, sobre alimentação, é uma decisão pessoal, individual, mas Daniel pôde testemunhar do poder extraordinário de Deus. Enfim, vários exemplos que a gente pode encontrar na vida de Daniel e de outros. Então, muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida, batalhas, né, lutas, problemas que nós enfrentamos aqui no âmbito, aquilo que a gente imagina ou percebe apenas como âmbito pessoal, individual nosso, pode ser que Deus esteja guiando a gente não só para vitórias pessoais, individuais, mas também que vão repercutir aí na história, na trajetória do plano da salvação. Olha só que privilégio. Então, nós não conhecemos o que Deus pensa. A gente não pode saber entrar dentro da mente de Deus. Agora, Ele nos dá acesso para a gente apelar, apresentar, pedir a Ele sobre aquilo que a gente não sabe e nós não entendemos. Às vezes parece que as nossas orações, né, são uma desculpa, assim, né? Quando a gente tem assim um pensamento grande, ousado, né? E a gente pede com vontade a Deus ali, mas a gente esquece de acrescentar ali uma pequena frasezinha ali que está na oração do Pai Nosso, e muitas vezes a gente vai ver Jesus orando dessa maneira também, assim, ó, seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, né? E aí a gente apresenta o nosso desejo, a maneira como a gente vê e a maneira como a gente entende que vai ser o melhor para Deus responder aquilo. Mas quando a gente acrescenta isso aqui, essa pequena frase aqui, a gente dá liberdade de Deus para Deus agir na nossa vida e nos conduzir também para ser uma bênção na vida de tantas outras pessoas. E quem sabe de novo, né? A gente vai ter lá no céu o registro, a continuação da história, né? Até o fim do pecado, e quem sabe você e eu podemos ter o nosso nome ali, que nós participamos de uma maneira especial, para a honra e glória de Deus, claro, mas de maneira decisiva no plano da salvação que impactou o mundo todo. Então, se for da tua vontade, as nossas orações precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. A gente não pode orar, a gente não pode orar e achar que a nossa vontade vai ser maior, vai superar a vontade de Deus. E Deus vai fazer alguma coisa que seja contra a natureza dele. Então, por que a gente ia orar de uma forma, ou pedindo coisas que são diferentes da vontade de Deus? Então, é melhor a gente começar de repente as nossas orações pedindo assim, Senhor, mostra para mim a tua vontade. Ou quem sabe assim, Senhor, me ensina a orar, me molda, me muda, ajuda, né? A eu me comunicar melhor com o Senhor, tendo o teu sentimento, ter o teu coração, né? Lembra, o apóstolo Paulo fala assim, olha, então viva mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente precisa orar sobre isso. E eu creio que isso vai ajudar muito você e eu quando nós oramos e nós estamos angustiados, pedindo, clamando a Deus por uma resposta de alguma coisa que nós entendemos que vai ser bom. Então, o ponto aqui é que quando nós temos uma ideia, ou imaginamos, né, ter uma ideia melhor do que o propósito, do que o plano de Deus, para onde Ele está levando, conduzindo a gente meio que desafia a Deus. Agora, quando nós nos submetemos a Deus e dizemos, Senhor, é a tua vontade, não é a minha, a gente ganha mais confiança, mais força nas nossas orações.
Deus, ele não guarda segredo de nós, mas ele sabe que muitas vezes nós não estamos preparados, prontos para ouvir, para saber tudo aquilo que ele sabe. Então, assim, a gente precisa sempre estar um pouquinho mais preparado, crescer um pouco mais, né? E a gente precisa pedir isso a Deus, tá? Tem um texto muito bonito, eu falando aqui, lembrei agora, eu gosto muito desse texto aqui em Salmos, no capítulo 25 e o verso 14, quando o salmista diz assim, olha, o Senhor confia, presta atenção aqui, ó, Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, o seu pacto completo de salvação. Que beleza, né? Que privilégio a gente conhecer um pouquinho mais os segredos de Deus. Mas uma outra coisa ainda que a gente precisa, em alguns momentos talvez possível, a gente pegar emprestado a fé de uma outra pessoa. E um dos exemplos, grandes exemplos da Bíblia que eu vejo isso aqui acontecendo, é naquele rapaz paralítico que foi levado por aqueles 4 amigos e foi colocado ali, abriram o teto, né, e desceram ele ali na casa onde Jesus estava. Jesus, quando você lê direitinho esse texto, você vai ver que Jesus ele diz assim, olha, a fé dos teus amigos é que salvou você. Aquele homem ele já se sentia condenado. Ele já imaginava que Deus não iria perdoar, que não adiantava mais ele orar a Deus, que Deus jamais iria perdoá-lo. Ele não tinha mais salvação, não tinha mais o que fazer, ele estava ali só esperando morrer. Mas pela fé dos amigos, não apenas em Cristo, né? Não apenas de que Deus iria fazer alguma coisa para salvar ele, para restaurar ele, mas também de que aquele homem não estava além do alcance da salvação, do poder e do amor de Deus. E aí então aquele milagre extraordinário aconteceu. Mais uma coisa ainda que eu gostaria de falar com você, eu já mencionei, mas só para a gente lembrar aqui. Lembra daquilo que Deus já fez na sua vida. Pense, lembra como foram situações anteriores, né? Que Deus realizou milagres na sua vida, na sua experiência. Não pensa só nos milagres da Bíblia, nas coisas extraordinárias que a gente viu na Bíblia, mas naquilo que Deus já fez na sua vida, na sua experiência com Deus. Como é bom a gente parar nesses momentos e a gente lembrar e a gente pensar nessas coisas extraordinárias que Deus já fez. Eu tenho certeza que todos nós temos respostas extraordinárias à oração que Deus já nos deu. E que muitas vezes pode ter envolvido algum milagre, né? Alguma coisa assim realmente que a gente sabe que foi a ação direta de Deus. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas e lembrar de que, por mais que nós sejamos limitados, indignos, pecadores, Deus nos ama. Deus já fez tantas coisas bonitas e Deus vai continuar nos conduzindo com alegria, com poder, com amor, com segurança até o momento final. E agora, minha última dica aqui para você, pensando aqui em momentos onde a gente parece ou sente que as nossas orações não estão chegando até Deus. Ore com outra pessoa. Você já parou para pensar quantas pessoas, quantas vezes, isso até hoje, né, oram por você e que você nem sabe? Orações que são levadas até a Deus de pessoas que talvez você nunca conheceu. E lá no céu talvez a gente vai ter essa oportunidade. Eu gostaria muito de ter esses encontros ali. Pessoas que eu talvez hoje não tenha conhecimento, ou talvez pessoas que eu nunca conheci, mas que oram por mim. E esse pensamento não só anima a gente, mas ele nos mostra também algo muito importante: a necessidade que nós temos de fazer parte de uma igreja, a alegria, o privilégio que nós temos de fazer parte do corpo de Cristo
e do poder que há aqui nessa unidade. Isso nos dá assim, uma lição, nos mostra algo assim muito importante sobre humildade. Como a gente gosta, né? Especialmente nos dias que a gente está vivendo, de eu vou, eu faço, eu resolvo, isso tudo é eu, né? Mas nos mostra que nós fazemos parte de algo maior. Nós fazemos parte de um corpo, de uma igreja, de uma comunidade onde nós somos dependentes. Nós abençoamos, mas também nós somos abençoados. Outras pessoas orar, ou ter outras pessoas orando por você, ou você fazer parte de um grupo de oração, onde você está orando por pessoas, é maravilhoso, e tem muito poder. A gente não costuma usar essa expressão, né? Muita oração, muito poder. Só que parece que a gente faz isso assim só no âmbito pessoal. Não, quando eu oro, então eu preciso orar mais vezes, eu preciso continuar orando durante mais tempo, mas não só isso, mas nós orarmos juntos. Juntos. Muitas pessoas orando juntos. Você lembra logo ali no início da igreja, né? Quando Pedro foi preso e ele estava condenado à morte, a igreja foi para a casa de uma das irmãs lá e estava passando a noite em oração. E aí aconteceu aquela cena que você conhece, o anjo foi lá na prisão, libertou Pedro, fez com que ele passasse por todos os portões, os guardas que estavam ali, e levou Pedro até a casa onde a igreja estava reunida. E aí Pedro bate na porta, né? Vai ali uma adolescente atender, e quando ela abre a portinhola ali da porta, ela abre a porta e vê quem é que tá lá ali na frente da casa, ela fecha a porta e volta correndo e diz, nossa, Pedro tá aqui, né? E aquela alegria toda, você conhece bem essa história. Mas ore com alguém, seja no pequeno grupo, seja com a sua unidade de escola sabatina, seja com a sua família, seja com os amigos mais próximos que você tem na igreja, mas ore, isso traz muito mais poder. Quando nós oramos juntos como igreja, especialmente no momento que nós estamos fisicamente no mesmo lugar, por isso, de novo, eu digo para você, é tão importante nós estarmos juntos na igreja. Não importa a quantidade de pessoas que estão ali reunidas. O Espírito Santo vem, lembra a promessa de Deus? Onde estiverem um ou dois reunidos, né? Eu vou estar ali, o Espírito Santo vem e invade aquele espaço. Cristo está presente ali, agora Deus pode atuar com seu poder transformador. Nós nos encontramos ali na presença de Deus, estamos ali como se estivéssemos no céu. E então, quando a oração não estiver funcionando, ou pelo menos você se sentir assim, né? Peça para alguém orar junto com você. E juntos, nesta oração, orando ali juntos pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, na presença de Deus, com o Espírito Santo presente ali, aquele espaço físico ali se torna agora solo sagrado. Que privilégio, que maravilha. Irmãos, eu quero terminar aqui também com o texto da carta de Filipenses. A carta de Filipenses é uma carta muito especial. Fala justamente, tem um tema aqui de nos conduzir, de nos levar aqui para aquilo que é o mais importante da nossa vida, que é a salvação. Por isso Paulo começa aqui a sua carta com a sua tradicional saudação e tudo. Agora eu estou falando do capítulo 1 de Filipenses, se você quiser acompanhar. Paulo começa a agradecer aqui e fala das orações que ele faz pela igreja, por tudo que acontece ali. E ele não sei, claro que o Espírito Santo conduziu Paulo ali, mas talvez essa expressão talvez fosse aquilo que eu usaria lá no final da carta. Mas Paulo começa já aqui, logo no início da carta ele diz assim, olha, eu estou convencido, talvez na sua versão, capítulo 1, verso 6, aí está dizendo, eu estou bem certo, né, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa. Deus não vai reter nada que não seja importante, necessário, imprescindível para a sua salvação. Deus abençoe você. Deus ajude você.
se você tem passado por esses momentos difíceis, se você tem sentido que Deus de alguma maneira não tem respondido às suas orações, lembre, seja honesto com Deus, abra o seu coração a Deus, fala realmente o que você está sentindo, tudo o que está passando dentro do seu coração. Lembre que Deus pode fazer todas as coisas. Lembre que talvez isso possa estar ligado a algo muito maior do que simplesmente a sua angústia, os seus desejos, as suas necessidades. Lembre que Deus abençoa as pessoas através de nós. Pega a fé emprestada de outra pessoa, permita que alguém encoraje você, permita que alguém caminhe junto com você e não faça, você não retroceda, você não paralise ali, mas que essa pessoa ajude você agora nesses passos, nesses momentos difíceis. Lembre do que Deus já fez na sua vida. Lembre dos milagres maravilhosos. E ore, peça a alguém que ore junto com você. Deus abençoe você. Espero que de alguma maneira a mensagem de hoje tenha te ajudado a continuar cada vez mais pertinho de Deus, a continuar nessa jornada que nós estamos e já está tão pertinho do final. Não é hora de desanimar, não é hora de duvidar em Deus, mas é hora da gente fortalecer a nossa fé. Deus abençoe você. Me permita fazer uma última oração. Senhor, muito, muito obrigado, porque nós podemos crer no Senhor. Obrigado porque nós, muitas vezes, mesmo sem compreender todas as coisas e sem compreender o porquê o Senhor faz algumas coisas ou deixa de fazer algumas coisas na nossa vida, nós podemos confiar, nós podemos ter fé no Senhor. Nos abençoe. Se por acaso temos passado os dias e momentos difíceis, onde aparentemente o Senhor não nos responde, que nós possamos crer e entender que o Senhor sim fará todas as coisas necessárias e importantes para nós chegarmos no final, sãos e salvos e seguros na casa do Pai. Nos permita continuar crendo, orando, falando, colocando diante do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração. Nos abençoe, pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Uma boa noite e um grande abraço.